Assim como eu, você deve ter assistido todos os desenhos animados que passavam na TV aberta, né? É muito legal, mas você sabia que tem algumas coisas que a gente sempre via neles e elas existem de verdade? Hoje nós vamos falar sobre isso. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gente, desenho é bom demais, né? Eu vim com essa camisa temática aqui porque não tem como a gente não falar de desenho e não ficar feliz, né? Eu fui assistir um monte de desenho pra fazer esse episódio aqui, eu fiquei lá assim assistindo, só né, esquecendo que tinha que fazer o trabalho e tal, foi muito bom. Mas antes da gente começar essa nojeira toda que a gente vai começar aí, você que não gosta de carnaval, tá aí em casa sem fazer nada, você podia pôr seus animes em dia. O que você acha disso, hein? E é por isso que eu quero te apresentar o Crunchyroll. O Crunchyroll é um serviço de streaming de animes que tem a maioria dos lançamentos de anime do mercado. Tem anime clássico, anime novo, todos eles estão lá disponíveis para você assistir. E assistir que eu falo em qualquer lugar, você pode assistir pelo celular, pelo computador, vários tipos de dispositivos. Então não vai cair aí na folia, vai assistir um anime, meu filho. Ó, eu sei que você gosta. Você pode assistir lá de graça, né? Mas também você pode ter uma experiência premium, que você não vai ver os anúncios que passam durante o anime, e também você tem direito ao simulcast, que você vê o anime depois do lançamento, 1 hora só depois do lançamento lá no Japão. Bom demais, né? Então é um anime de qualidade, sem trabalheira e de uma forma legal, certo? A sua consciência não vai pesar também. Já vou te dar a dica que você pode testar por 14 dias de graça o prêmio, tá? Tá no primeiro link aqui da descrição. Clica, faz seu cadastro e aproveita o Crunchyroll, tá cheio de coisas legais lá pra você assistir, tá? Um beijo, pessoal do Crunchyroll. Vou te explicar como é que eu tive a ideia de fazer esse episódio aqui, porque foi uma coisa que aconteceu comigo. Tava eu lá num restaurante um dia, né? Quando eu vi no menu um bife bonito, né? Eu pensei, nossa, mas esse bife aqui tá bonito, hein? Eu acho que eu vou pedir um negócio desse. Só que eu percebi que ele tinha um pezinho, assim, um osso, igual aqueles bifes de desenho animado. Eu falei assim, meu Deus do céu, que bife que é esse? Eu sempre pensei que esse bife não existia, né? Porque onde que a gente via muito esse bife? No desenho do Tom e Jerry, né? Quando eles davam aquele bifão pro cachorro, ele ficava doido com aquele negócio e eu ficava maluco junto, porque eu queria comer aquele negócio. Mas só mais pra frente eu descobri que aquela carne não só existia, como tinha nome, né? E se chamava T-bone. Você já ouviu falar nisso? Você já comeu esse negócio? Então, basicamente o T-bone é um corte bovino, né, exclusivamente, que tem 2 carnes principais ali que você já ouviu falar. Que do lado esquerdo fica o contrafilé e do lado direito fica o tal do filé mignon, que é caro pra caramba e tal. E eu descobri porque que eu não tinha comido isso, né? Porque são carnes muito caras, a gente, né, não tem. Mas já que eu falei de Tom e Jerry, você sabia que o primeiro episódio de Tom e Jerry foi lançado em 1940? Pois é, meu filho, foi feito pelo estúdio Hanna-Barbera. Mas o que talvez você não sabia é que os primeiros nomes que eles colocaram no Tom e no Jerry, né, foram Jasper e Jinx, né? Não começou com esse nome que você gostou tanto a vida inteira. Infelizmente, se você está em Marte e não conhece esse desenho clássico, né, Tom e Jerry conta a história de um rato e de um gato. É um gato preguiçoso, né, que mora na casa com todos os mimos, ele tem uma dona que nunca apareceu o rosto, até hoje, porque eu vou te mostrar esse rosto. E tem o Jerry, que é o rato que tá sempre fugindo dele, aprontando altas confusões, altas aventuras e traquitanas. E que nem eu te falei, você lembra aquela mulher que aparecia, que era a dona do Tom e tudo mais? O rosto dela só apareceu em um episódio, né? E é esse aí que você tá vendo. Na verdade, você não tá tão vendo assim, porque ele aparece meio de longe. Mas é o único registro histórico datado de carbono 14 que a gente tem disso aí. Pois é, mas voltando pro T-bone, você deve saber que vários brasileiros aqui adoram um bolo no churrasco, né? Eu sou uma dessas pessoas, nossa senhora, me convidem. Mas o churrasco ele é feito em várias áreas do mundo, né? E claro que o homem fez isso justamente na hora que ele descobriu o fogo. Mas o churrasco brasileiro mesmo aqui, do jeito que a gente tem, começou lá no sul da América do Sul, lá na região dos Pampas. Essa região é um encontro ali do Uruguai, da Argentina e do Rio Grande do Sul, né? E diz a lenda que o churrasco, né, começou com os índios. O que eles estavam tentando fazer? Eles tinham que andar várias distâncias, eles não podiam ficar dentro de casa, da oca deles, né? Eles não tinham geladeira, como é que eles iam fazer? Eles tinham que conservar a carne. Então eles descobriram que se ele colocasse umas pedras quentes lá, colocasse uma lenha e fizesse uma gradinha de madeira verde, essa carne, ela ficava gostosa por demais, né? E ela também não estragava fácil. Só que uma coisa que eu descobri lendo sobre isso é que antigamente aqui no Brasil não tinha gado bovino, não tinha boi no Brasil, tinha só búfalo. Você acredita num negócio desse? Pois é, tipo porco, boi, né? Foram todos trazidos pelos imigrantes europeus que, né, aplicaram essa sensação. Assim, esse boizinho aqui, o filé, a chuleta aí fica sensacional. E diz que
os tropeiros que ficavam lá nos pampas, né, eles sempre ficavam muito tempo fora de casa. Eles precisavam de um alimento que eles tivessem à disposição. Então eles começaram assim, o boi tá ali, né? Eu já trouxe um sal grosso aqui porque eu alimento os bois com isso aqui. Então talvez eu vou pôr fogo e vai ficar show de bola, né? Só uma curiosidade assim, na verdade são duas. A primeira é que nesse tempo eles usavam a sela do cavalo para temperar essa carne. Porque eles montavam no cavalo, o cavalo ia suando. E aí diz que o salgado do suor do cavalo era muito gostoso, assim. Eu não faria isso. E a outra é a origem da palavra churrasco, né? Porque na verdade tem algumas versões, mas as duas mais famosas, uma delas fala que essa palavra vem de uma origem basca, né? Que é a palavra sucarra, que quer dizer chama de fogo. E a outra fala que churrasco, né? Que é a mesma palavra em espanhol, vem da onomatopeia. O que é onomatopeia? É o barulhinho que eles ouvem da gordura batendo na grade ali na grelha, entendeu? Fica aquele churrasco. Eu duvido muito que seja isso. Mas é história, né? Mas se você gosta de um bom churrasco ou lembra de Tom e Jerry e gosta bastante, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas tinha um outro desenho sensacional que sábado de manhã, a gente tava lá fixo, né? Na verdade, ele passava muitos dias durante a manhã, antes da programação, infelizmente, ir pro saco, que é o desenho do Papaléguas e do Coiote, você lembra? Coiote, pássaro comedórios. Papaléguas, saboros saborosos. Então, esses dois intrépidos guerreiros das estradas, né? É tipo um Mad Max, só que versão Looney Tunes, estrearam na televisão em 1949 lá nos Estados Unidos. Era um desenho sensacional. Tinha o Papaléguas, que estava sempre correndo, ele na verdade ele não fazia nada, ele só corria, e o Coiote que estava tentando jantar ele. E para isso ele fazia de tudo, inclusive usar os produtos Acme. Aí você vai falar assim, Renato, peraí, os produtos Acme, eles são de verdade? Não, eles não são de verdade. Eles na verdade eram umas organizações tabajara, né? Que tudo que o Coiote usava de tecnologia para tentar pegar o Papaléguas era da Acme. E Acme quer dizer American Company Making Everything, que quer dizer, tipo assim, a companhia americana que faz de tudo, entendeu? Olha só, você não sabia disso. Pois é, mas o que existe na vida real desse desenho são os personagens. Você sabia que o Papaléguas é um bicho de verdade? Então, nos Estados Unidos, ele é conhecido como Roadrunner, né? Que é tipo o seu corredor das estradas. E o Papaléguas é um bicho que vive nos desertos, mas só que mais precisamente no deserto californiano, que é onde é ambientado o desenho. E outra coisa que é verdade, ele realmente corre bastante. Ele com aquelas perninhas dele ali, ele chega até a 30 km por hora. Você tem noção que correr isso a pé, essa velocidade é bastante coisa? E basicamente ele se alimenta de pequenos insetos, né? Uns escorpiões, umas aranhas, né? Ele também come até cobra venenosa, olha só. E uma coisa que você não sabe é que esse bicho voa, entendeu? Só que ele prefere não fazer isso porque ele corre muito mais rápido que ele voa. Ele tem umas asinhas pequenas, ele é meio desengonçado. E olha só que legal, ele realmente corre de alguma coisa, que é o coiote, que é o predador natural dele. Então o Coiote e o Papaléguas, eles existem, estão correndo aí. Se você passar no deserto lá e ver os dois, pode tirar uma selfie lá com eles, porque vai ser bom. Beleza, mas pegando esse gancho do Papaléguas e do Coiote, o Coiote eu já te falei que ele pega os produtos Acme, né? E muitas vezes esses negócios explodem na cara dele, ou ele tenta explodir alguma coisa, aí a gravidade cai, né? Inclusive o cara que criou esses personagens, antes de morrer, deixou um manual de como fazer esses personagens darem certo, né? Tipo uma regra que as pessoas tinham que seguir para que esse desenho desse certo. O Papaléguas, ele sempre tinha que correr na estrada, e o Coiote nunca podia abrir a boca para falar nada, ele só podia usar as plaquinhas, né? Só que teve 2 vezes nos episódios que ele falou, então assim, fugiu da regra, por isso que, né, sumiu. Mas uma coisa que eu fiquei pensando quando eu era pequeno, se ele existia mesmo, era aquele negócio de detonar dinamite. Você já pensou nisso? Ou melhor, você sabia que lá existe mesmo? Então, o nome real oficial daquele negócio chama máquina de detonação, né? Um super nome. Nossa senhora! Mas olha só uma coisa que eu fiquei pensando. A dinamite, que você deve saber, né? Que tem nitroglicerina, que ela serve para explodir, tem várias aplicações. Ela foi inventada pelo Alfred Nobel. É o mesmo cara do Prêmio Nobel, né? Tem o Prêmio Nobel de Ciência, de tudo mais. Mas eu acho que quando forem dar o Prêmio Nobel da Paz, né? O cara inventou a dinamite. Bom, mas quando ele inventou isso, tinha um sistema muito simples para fazer essa reação acontecer, que era o tal do estopim.
O estopim, você colocava fogo, ele ia queimando até a parte que acontecia a reação, isso aí explodia tudo que estava no redor. Mas só que depois de um tempo, vários estudos, eles descobriram que a corrente elétrica podia gerar uma faísca necessária ali para começar a queimar alguma coisa. Então eles pensaram assim, peraí, mas se tem isso aí, a gente não precisa ficar lá, acende o negócio, sai correndo, né? O perigo de morrer que a gente tá fazendo. Talvez a gente arranje uns fios, dá um choque na parada ali, e o negócio teoricamente ele explode. E foi o que eles começaram a testar, só que tinha um problema. Como é que eles iam gerar eletricidade suficiente para fazer o negócio queimar, sendo que não tinha pilha, não tinha bateria, pelo menos não a carga que precisava para fazer isso dar certo, né? Foi aí que em 1878 saiu a primeira patente, usando uma tecnologia que era uma tecnologia bem inteligente, na verdade. A tecnologia do dínamo. Você já ouviu falar nisso? É um aparelho que transforma o movimento em carga elétrica. Então, por exemplo, finge que você está andando de bicicleta, aí você tá pedalando. A roda tem um dínamo ali. Esse dínamo vai pegar o movimento da roda da bicicleta e transformar em energia para você acender aquele faroletinho. Por isso que fica piscando da bicicleta. Você já viu? O princípio é o mesmo. Como é que funciona? Aquela haste, assim, ó, na verdade ela é uma cremalheira. Uma cremalheira, sabe aqueles portões de garagem que estão cheios de dentinho assim, ó? Aquilo ali faz uma roldana girar que vai acionar o dínamo. Então o que faz detonar a dinamite é o movimento para baixo, assim, ó, que faz gerar uma carga que passa pelos fios que faz o negócio ir pelos ares. E eu achando que aquele trem é um negócio inútil, que era só assim, era só baixar devagarzinho. Se você baixar devagarzinho, meu filho, o negócio não vai explodir direito, entendeu? Mas se você sempre teve o sonho de explodir alguma coisa com aquele negócio ali, procura um psicólogo. Eu ia falar pra você, né, mas talvez seja um problema que você tenha que resolver. Mas agora vamos falar de outro personagem que eu gosto muito. Eu tinha um pouco de medo no início? Tinha, porque ele era meio maluco demais assim, e ele dava um pouco de perturbação na minha cabeça. Mas com certeza você já assistiu e muito os desenhos do Pica-Pau. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que tal assim? É isso, assim que um rachador faz. Ei, você é um rachador! Então, o Pica-Pau foi criado pelo Walter Lentz, mas a história que ele conta de como é que ele criou esse personagem é muito interessante. Diz que tava ele lá numa casa em lua de mel com a esposa dele e ele ouviu bater na porta assim bem tarde da madrugada, né? Tó, 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 tó. Aí ele foi lá olhar, fez assim, não tem ninguém, voltou pra cama pra dormir. Aí passou um tempo, ele bateu de novo, ele, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Alguém tá me fazendo levantar à toa, isso é pecado. Quando ele olhou pra cima, ele viu que tinha um pica-pau lá em cima, furando o telhado dele. E disse que ele tava fazendo isso pra jogar umas nozes pra dentro, entendeu? Porque era tipo estocando pro inverno. Esse pica-pau ficou um tempão lá na casa do Walter Lentz, né, batendo no telhado, ele já tava assim, ó, feliz da vida, sabe? Só que a mulher dele falou assim, mas deixa ele, é tão bonitinho, ó, tem uma cabeça vermelha. Sabe, precisando criar um personagem novo aí, ó? Talvez faça um pica-pau. Ele gostou da ideia e em 1940 ele colocou esse personagem como um personagem secundário numa história. Mas pra isso ele teve que comprar uma briga com a Universal. Ele já estava veiculando um desenho que chamava Andy Panda, que você deve saber que hoje é o desenho mais sem graça da coleção. Aí ele falou assim, ô pessoal da Universal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar o Knock Knock aqui no desenho do Andy Panda. Esses, não, mas esse trem aqui não vai dar certo, não, vai ficar horrível. Não, mas põe aí, ó, põe uma fé em mim que o negócio vai. Eles colocaram e foi o maior sucesso, né? Tanto é que eles tiveram que mudar o nome dele pra Pica-Pau e pôr um desenho só pra ele. Só que o Pica-Pau, ele recebeu várias roupagens ao longo dos anos, né? Por exemplo, ele começou como um Pica-Pau Biruta, que nossa senhora, eu tinha um pouco de medo do Pica-Pau Biruta. Você tem alguma coisa, ou você só não gostava? Eu não gostava muito do Pica-Pau Biruta, não. Aí depois, só muito tempo depois da empresa falir e abrir de novo, eles fizeram uma remodelagem e chegou no Pica-Pau que nós temos hoje. Mas tem um bordão que o Pica-Pau criou num desenho que a gente usa até hoje aqui, né? Na verdade, os mais velhos de guerra, se você lembra disso, você vai se sentir assim, ó, carcomido, sabe? Que era o tal do voodoo é pra jacu, você lembra? Unga dunga, unga mir, em transe vai cair. É comigo? Ok, vamos pro transe de novo. Como eu disse, voodoo é pra jacu. Mas assim, você sabia que o voodoo, na verdade, é uma coisa real? Pois é, meu filho. Mas só que tem uma história totalmente maluca sobre o voodoo e tem umas que, na verdade, tem até a mais. Eu vou te explicar. Então, o voodoo, né, meio que uma prática, tipo assim, voodoo. O voodoo é uma religião africana que teve sua origem lá no século
IV a.C. Quando você pensa em voodoo, você pensa assim, é um bonequinho lá que o pessoal fica espetando assim, por exemplo, se espetar na perna, a pessoa vai sentir dor na perna. Se espetar no coração, a pessoa vai sentir uma dor no coração. Se doer no bolso aqui, vai chegar os boletos mais pesados pra essa pessoa pagar. Mas na verdade não funciona assim. Esses bonecos são espetadinhos e tudo mais, mas eles servem na verdade, para trazer um benefício pra pessoa. Ela espeta, deixa em casa lá no armário e todo dia, antes de sair de casa, ela deixa lá e faz um pedido de coisas boas e tudo mais, entendeu? Então o bonequinho não serve aqui especificamente pra fazer aquelas coisas. A prática do voodoo tinha uns sacerdotes que se chamavam bokors, que teoricamente eles usavam a magia deles para ressuscitar os mortos, né, de 2 a 3 dias para fazer algumas tarefas, tipo carregar coisa, sabe que coisa estranha? E foi essa prática que deu origem aos zumbis que a gente tem no cinema e toda essa história de zumbi que se levanta a catatunda lá, eu sei que é catacumba, tá, gente? Mas é catatunda que eu gosto de falar. Então assim, mas não é, existe, mas aí, né, eu já deixo pra você aí. Quem sabe a gente não faz um documentário depois sobre isso, ou um vídeo, vai ficar legal, né? É um negócio bem curioso. Se você quiser esse vídeo, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pô, mas tem várias vezes no desenho, tem uma coisa relacionada à hora, né? Os desenhos não podem perder a hora. Tipo o Pateta, que ele vai pro trânsito, que ele fica pistola com o negócio. Vocês já lembram desse desenho? Era muito legal. Mas os relógios nos desenhos eram muitas vezes representados como um relógio cuco. Eu sei que você deve achar assim, o relógio cuco é uma coisa totalmente de outro mundo, a gente não acha isso aqui. Mas você acredita que ele acha, ele existe, tem muita gente que tem? Pior que isso, o negócio é antigo, a ideia é antiga pra caramba. E, inclusive, influenciou a Revolução Industrial. Então, tinha um cara que chamava Ctesíbio de Alexandria, e lá no século 3 a.C., ele começou a medir o tempo de uma forma diferente, com um negócio que chamava clepsidra. É como se fosse uma ampulheta, só que em vez de usar areia, ele usava água. Claro que a clepsidra ela é uma invenção muito mais antiga, ela já vem tem registros de 1500 anos antes de Cristo. Os egípcios já usaram, os gregos usaram uns exemplos, outras coisas, mas aqui tinha coisa com passarinho, essa temática foi só esse cara aí. Só que lá no século 13 começaram a aparecer uns relógios que a gente também vê, principalmente nos desenhos do Pica-Pau, que são uns relógios com os bonecos autômatos. O que quer dizer isso? Por exemplo, dá meio-dia, aparecem uns bonequinhos, sai da torre do relógio, porque muitas vezes isso era usado pela igreja, pelos mosteiros, não tinha uma versão pocket do negócio, entendeu? E esses bonequinhos começaram a marcar as horas. Só que esse negócio foi evoluindo e lá no século 17, eles começaram a evoluir o negócio de tal forma que a tecnologia mais avançada que tinha entre o século 13 e a Revolução Industrial eram os relógios. Tinham várias engrenagens, várias não sei o que. Sabe quando o cara tuna o carro? É tipo assim, tunando o relógio. É basicamente isso. E começaram a fazer um tipo de competição de quem faz o melhor relógio. E durante os tempos de inverno lá na Europa, que o pessoal não saía muito de casa, que era, né, um tempo muito fechado, o pessoal se dedicava a melhorar esses projetos. E foi nessa época que nasceu o relógio Cuco, que existe até hoje. Eu lembro que a minha avó também tinha um relógio Cuco, na verdade tinha uns dois, e é um negócio bonito, de carvalho, assim, é bem legal, né? E se você já teve um relógio Cuco ou sua avó tem um, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas em todo desenho que era antigamente, tinha um pouquinho de uma carguinha ali de, vamos dizer, de violência, né? Por quê? Porque os desenhos eles eram mais politicamente incorretos, tinha gente fumando, tinha arma, tinha um monte de coisa que acontecia. Mas uma coisa que era muito usada era a pancada na cabeça dos personagens, né? E quando batia na cabeça subia aquele galão, assim, né? Era muito exagerado. Mas você com certeza sabe que isso acontece com a gente também. Mas você sabe por que que isso acontece? E por que que a sua avó pede pra você colocar uma faca na cabeça aqui ou colocar um garfo pra pôr o galo pra baixo? A minha falava muito isso. É o seguinte, quando a gente bate uma parte do corpo que tem muito músculo ou qualquer coisa, essa parte sangra. Só que o sangue, ele é absorvido pelo organismo, ele desce para outro lugar. Só que quando tá na canela ou na cabeça, que é um osso que tá muito próximo aqui à pele, quando você tem a pancada, os vasos se rompem e esse sangue vaza. Então toda vez que você bate alguma coisa, os vasos se dilaceram e você tem o sangramento. Então o negócio é o seguinte, ó, se você tem um galo na cabeça, na verdade isso é uma coisa boa, porque o sangue não foi pro seu cérebro. Mas só que quando você bate a cabeça, por que sua avó fala pra você pôr a faca? É porque se você colocar gelo na hora ou colocar uma superfície gelada, os vasos vão se contrair e o sangue que vai escorrer vai ser muito menor, entendeu? Então é uma coisa do interior que tem um embasamento científico muito bom. Que até rola um 2 em 1, porque você já ouviu aquela expressão que você bateu a cabeça que viu até estrela? Você sabia que isso nos desenhos, quando eles representam, também existe? O que acontece? O nosso cérebro ele é protegido por uma caixa craniana, né? E tem várias coisas lá dentro, inclusive um
um líquido que fazem o amortecimento do cérebro. Quando você mexe a cabeça rápido assim, ou bate a cabeça no chão, né, é pra você não sofrer os danos disso. Mas tem uma parte atrás do cérebro que serve pra visão. Quando você bate essa parte em alguma coisa ou toma um tranco, isso altera o seu campo visual e você vê algumas estrelas por alguns segundos, né? Na verdade são alguns pontinhos de luz. Por isso que as pessoas falam que você viu estrelas. Tá vendo? Os desenhos, eles sempre são bons pra representar a realidade. Você nem tá sabendo disso. Mas eu só gosto de ver aquelas estrelinhas de Natal, né? Porque ele me lembra da ceia, né? E o Chester e todas aquelas coisas. Mas, né? Gente, mas tem muita coisa mais pra falar, mas eu não queria estender esse vídeo. Então, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, gostou? Primeiro inscreve no canal e depois deixa o seu like, tá? Se esse vídeo chegar a 35 mil likes, eu faço uma parte 2. Tô esperando vocês. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tem mais vídeo pra você ver aí, ó. Se eu fosse você, eu ia assistir o Nerd Doc, que, nossa senhora, está sensacional, tá? Um documentário completo sobre a história do edifício Joelme, tá? Assim, eu estou orgulhoso, sinceramente, tá sensacional, tá? Vai assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!